Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de harmonia, de fraternidade e de paz. Deixar um microfone ligado na frente de um historiador é sempre algo muito arriscado, porque o historiador é, por uma questão óbvia, um tanto fofoqueiro. Eu queria começar fazendo um registro. Registro do coração, e dos tempos da minha infância. Essa menina que cantou maravilhosamente é a Maria Zenaide. Para quem não se lembra, os daqui de Fortaleza, da minha geração, especialmente da década de 1970, na minha infância, entrando na adolescência, foi uma garota prodígio que se projetou na mídia local e nacional. Quem se lembra do Augusto Borges com o programa Show do Mercantil? É o novo. Ou do Irapuã Lima, o Chacrinha do Nordeste. A Maria Zenaide, na época, desde o início dos anos 1970, já garotinha, impressionou o Ceará e depois partiu para o sul do Brasil, chegou a cantar no programa do Silvio Santos, gravou um disco. Mas o motivo da revelação não é nem esse, é porque na infância desse historiador, é só para descontrair, no início da nossa exposição, sendo a primeira da tarde, enquanto vocês não são induzidos ao sono, é o fato de que, na minha infância, e é natural, as crianças se apaixonam normalmente pelas professoras. Eu tive duas grandes paixões na minha infância. Uma chamada Bárbara Idem, que vocês não conhecem, talvez, mas ela hoje está, inclusive, com 94 anos, ainda está encarnada. Ela era a Dinha Eugênio, personagem da célebre série de televisão Dinha Eugênio, aquela que cruzava os bracinhos, fazia um gesto muito delicado e, de repente, apareciam algumas surpresas para o Major Anthony Nelson. Mas a outra grande paixão foi a Maria Zenaide, olhem só. Primeira vez que eu revelo isso, mas isso tem uma explicação. A Zenaide, na verdade, é minha amiga de infância. Nós a convidamos desde pequenininho. Até hoje, praticamente, alguns poucos quarteirões nos separam. Eu era apaixonado pela... 2 quarteirões. Ela é mais precisa na matemática do que eu. E apenas, portanto, por causa de 2 quarteirões, às vezes minha mãe se encontrava com a mãe dela e eu, serelé. Antigamente se dizia, o menino está se amostrando, ela ia lá em casa com a mãe, e eu ficava, e por causa dela, inclusive, outra revelação, numa dessas brincadeiras, ela não notou, para não dar vexame, e eu escorreguei e quebrei os 2 dentinhos da frente. Ainda bem que eram de leite. Mas o fato é que, brincadeiras à parte, é uma amiga muito querida, hoje nós somos avós, ela tem netos, eu já tenho um neto também, o tempo vai passando, mas ficam as lembranças. E aí nós resolvemos trazer a Zenaide para cantar, e ela vai ter outra participação daqui a pouco, e vocês aguardem e verão. Mas nós queremos também agradecer a introdução feita pela nossa mestra de cerimônias, não que você não seja bonito como ela, a Ariane Cajazeiras, que foi um dos presentes que o nosso saudoso e querido amigo Francisco Cajazeira nos deixou, quando há 5 anos, no dia 13 de maio de 2020, retornou ao mundo espiritual. E ela fez uma introdução explicativa a respeito da razão deste encontro. Porque, na verdade, e o Aldo também já complementou, a nossa exposição será tão somente a antessala preparatória à exposição principal, que será feita na sequência pelo Wesley, um tema que se desdobrará em 2, e a Maíse Braga, que já chegará, e vem à Fortaleza pela primeira vez. Então, o Centro de Memória Viana de Carvalho, carinhosamente chamado CEMEVIC, ele tem esse intuito, em razão desse sentimento que nos move desde 1995, há 30 anos, portanto, de pelejar para a preservação da memória do espiritismo em nosso torrão e também no Brasil. O trabalho do pesquisador, do garimpeiro dessas pérolas que ficam perdidas nos escaninhos de muitas bibliotecas, é um trabalho de cavaleiro solitário, porque quase nunca as pessoas têm interesse, ou valorizam devidamente,
o esforço ciclópico de muitos companheiros que nos antecederam nesse mistério. Não que queiramos o reconhecimento, mas é sobretudo para que nós tenhamos a ciência da importância do esforço ciclópico de muitos companheiros. Uma época muito mais difícil do que a nossa de darem o seu testemunho como adeptos do Espiritismo, enfrentaram holocaustos os mais terríveis, em razão do preconceito, pela estreiteza da visão, de muitos de seus coevos, de seus contemporâneos, para que hoje nós estivéssemos aqui, experimentando um momento tão especial como este que nos foi propiciado pela minha paixão da infância, a Maria Zenaide. Mas nós queríamos hoje fazer algo diferente. Nós vamos hoje viajar um pouco no tempo e rememorarmos o que foi pronunciado aí na abertura em relação à exposição, móvel das nossas reflexões, introdutória às palestras que virão na sequência, que tem por título Chico Xavier na Terra da Luz. De repente, quem conhece a vida de Chico Xavier, e muitos a conhecem solidamente, devem achar estranho o título, porque Chico Xavier, fisicamente, pelo menos que eu saiba até hoje, como pesquisador, não encontrei registro, o Wesley, que é da terra dele, com certeza vai me corrigir, mas Chico nunca esteve no Ceará, fisicamente falando. Mas Chico sempre teve relações de afeto, de amizade, com muitos espíritas cearenses, encarnados e desencarnados, desde a década de 1920. Mais precisamente, a partir de 1927, quando Chico começa a educar a sua mediunidade na residência de um casal grandemente importante, na equilibração das suas forças psíquicas, da sua mediunidade, que ele ainda muito jovem desconhecia, José Hermínio Perácio e sua esposa, Dona Carmen Perácio. E Chico, já a partir de 1927, quando começa o seu mediunato, ou seja, a sua missão na área da mediunidade, já terá a oportunidade também de, no mês de junho, no dia 21, é mais uma efeméride deste mês, participar da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidadezinha de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, onde ele nasceu, no dia 2 de abril de 1910. A vida de Chico é, portanto, bastante esquadrinhada, todos nós a conhecemos, se não por leituras, o que é mais recomendável, através do célebre filme com o selo das produções Globo, lançado no ano de 2010. Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002, num domingo muito especial, para quem, como eu, gosta de futebol, em face da conquista do pentacampeonato de futebol da nossa seleção, aliás, o último título logrado, alcançado, naquela seleção inesquecível que tinha à frente o dentuço Ronaldo Fenômeno, e também o outro grande craque da época, Rivaldo, e o xará homônimo Ronaldo, o Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. Mas não viemos para cá para falar de futebol, embora eu goste muito de futebol. Mas o fato é que, portanto, a trajetória de Chico começa aí. E a partir desse ano de 1927, já no ano seguinte, Chico começa a se projetar nacionalmente, ainda não como médium, por meio do qual grandes vates, grandes poetas, cronistas da literatura nacional ou lusitana irão se manifestar. Mas, através de algumas poesias mediúnicas que ele recebia, e que ainda, talvez por timidez, por cautela, porque não era conhecido, cursara até a 4ª série do hoje, correspondente ao nosso ensino fundamental, Chico resolveu, por sugestão de alguns amigos, já nessa fase em que educava a sua mediunidade, sob a tutela desse amoroso e importante casal na sua vida, de publicar várias dessas poesias em alguns dos periódicos da época. O Jornal das Moças, o jornal Aurora, do português Inácio Bittencourt,
grande parceiro, amigo íntimo de Viana de Carvalho, nome lamentavelmente esquecido do movimento espírita em nossos dias, e ele assinava não com o nome dos autores espirituais, mas com o nome F. Xavier. Somente depois é que ele passaria a revelar os autores espirituais dessas poesias. E já a partir de 1928, aí é que nós vamos perceber o vínculo dele com o nosso Ceará, que, para quem não sabe, é chamado de Terra da Luz, daí o título do nosso seminário, em face da antecipação em 4 anos da abolição da escravatura, na então província do Ceará, mercê do esforço de muitos abolicionistas, entre os quais muitos espiritistas, como Demétrio de Castro Menezes, João Carlos da Silva Jataí, a figura notável também de um farmacêutico, barbudo, conhecido como Dr. Mamedinho, Catão Paz da Cunha Mamed. Até travou, quem sabe não é o mesmo, do nosso atual presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Gabriel Mamed. E o fato, portanto, é que nós vamos ter, em 25 de março de 1884, o Ceará abolindo a escravidão. Inclusive, isso serviu de motivo a muitos no sul do Brasil. Naquela época não havia Nordeste, da Bahia para cima era Norte, da Bahia para baixo era Sul. Então, muitos do Sul, inclusive o grande abolicionista José do Patrocínio, que foi simpático ao espiritismo, amigo do Dr. Bezerra de Menezes, membro do antigo Partido Liberal, desencarnado em 1905, que veio ao Ceará nessa peleja pela abolição da escravatura, e nesse momento de entusiasmo adjetivou o nosso Ceará de a Terra da Luz. Então, a partir de 1928, Chico Xavier começa a entabular, não por e-mail, que naquela época, obviamente, não existia, mas através de correspondências, alguns contatos com lideranças espíritas locais. Entre essas figuras notáveis, amigas do passado, amigas mais do presente, por uma questão de justiça e tributando-lhe a memória, a poetisa, cronista, escritora, nacionalmente conhecida na década de 1920, hoje, infelizmente, nem tanto, Estefânia Rocha, que depois de se casar com Nemésio Bezerra, passou a adotar o nome Estefânia Rocha Bezerra. A poetisa Estefânia Rocha, mulher notável, ousada, era também amiga íntima de Viana de Carvalho, a glória da oratória espírita em nosso país, até a primeira metade do século passado, e de um outro grande orador nascido nas Minas Gerais, que neste ano, aliás, no mês de novembro, por ocasião do nosso primeiro congresso, estaremos relembrando os 100 anos da passagem dele em Fortaleza, uma passagem retumbante em 1925, quando ele chegou a fazer, vejam só, uma palestra na Praça do Ferreira, um coreto que ali existiu. Vejam só a estratégia que ele usava na época, enquanto o público não se movimentava para que ele pudesse fazer uma preleção a respeito do espiritismo, poucas pessoas, no coreto ele chegou, imagine se eu fizesse isso aqui, começasse minha palestra assim, maldito, ele tinha uma voz tonitruante, maldito seja Deus. Qualquer um pararia para olhar. Maldito seja Jesus Cristo. Parava mais uma grande quantidade de pessoas. Maldito seja o Santo Espírito. Aí, daqui a pouco, dos 10 já viraram 300, e aí ele conclui provocando o aplauso e o delírio, portanto, da multidão. Assim dizem os ímpios, os ateus, os incrédulos, os materialistas, mas eu que sou espírita, não. Aí começou a falar a respeito da proposta do espiritismo, conquistando corações, entre os quais Estefânia Rocha. Estefânia participou da fundação do Grupo Espírita Viana de Carvalho em 1927, fundado um ano após a desencarnação de Viana de Carvalho, no dia 13 de outubro de 1926, e ao lado do marido e de outras figuras fulgurantes do espiritismo da época, entre os quais o jornalista Teodoro Cabral. Hoje talvez alguns nomes sejam familiares, por serem nomes de ruas. Ela fundou o jornal Reencarnação, que foi o segundo jornal espírita de Fortaleza.
terceiro do Ceará. Aliás, o quarto na sequência do Ceará. O segundo de Fortaleza, porque o primeiro foi fundado em 1911, sob o título de Olábaro, por Viana de Carvalho. Então, Stefânia se torna amiga de Chico, e trocavam correspondências de tal maneira que Chico a ela dedica, e foi publicado na revista Aurora, em 1928, um poema em que ele se refere a ela como o delicado espírito de Stefânia Rocha. O poema se chamava Renascer. A outra figura também querida, essa talvez alguns se lembrem, marcou indelevelmente a minha infância e adolescência, meu início no Espiritismo. Maria Augusta de Holanda Fontes, Dona Maria Augusta, uma médium extraordinária, amiga de Chico Xavier desde a década de 1900. Eu tive a oportunidade de conhecer Velhinha, fiz uma das minhas primeiras palestras ao lado dela, ela à mesa e eu do lado, tremia feito vara verde, suava feito gato em bica, né? Começando ali, puxa, Dona Maria Augusta está do meu lado, está escaneando a minha aura, ela sabe tudo de mim. Era essa a preocupação que normalmente quem está começando, principalmente se é espírita, tem. E essa mulher notável, inclusive, foi responsável por dar uma receita homeopática sugerida pelo Dr. Bezerra de Menezes a meu pai, já se encontra residente no mundo espiritual, desde o dia 23 de abril de 2020. Foi pertinho do Francisco. Aliás, meu pai foi professor do Francisco Carraseiras quando o Francisco era criança, no célebre curso Klein. E a Dona Maria Augusta recebe um receituário mediúnico do Dr. Bezerra de Menezes para que meu pai tomasse. Meu pai já padecia de um mal que tentaram, através de vários médicos alopatas, durante 3 meses, e não conseguiram debelar. Questão de 2 semanas, eu tive a oportunidade de testemunhar, ele ficou completamente curado. E a Dona Maria Augusta se tornou amiga íntima de Chico Xavier. Desde a década de 1950, na década de 1970, ela fazia visitas frequentes ao Chico e sempre relatava que a primeira vez que o Chico a viu, como aliás era comum acontecer com muitas pessoas que tinham o ensejo de encontrar o Chico pela primeira vez, Chico a chama pelo nome. Como vai, Maria Augusta? Posteriormente, isso aconteceu já nos anos 1990, ela já velhinha, ela passou por uma prova acerba que Chico pronunciara e dissera que ela se precavesse, tivesse muita força, porque ela passaria por uma prova, expressão de Chico a ela, de fogo. E de fato, querido, uma semana após, retornando à Fortaleza, ela teve um filho, que era um empresário conhecido, barbaramente assassinado, mas por ser espírita, de forma resiliente, suportou com galhardia aquela vicissitude existencial. Dona Maria Augusta era interessante, e o querido amigo, companheiro das lides mediúnicas, Rogério Silva, hoje professor de Direito, uma universidade federal no Rio Grande do Norte, o Rogério, um dos mais incríveis médios de psicopictografia que eu já tive a oportunidade de conhecer, que para mim, depois de Luiz Antônio Gasparetto, foi aquele que eu acompanhei de perto, e nunca vi um quadro seu se repetir, inclusive com temas ao Ceará. O Rogério, que veio a Fortaleza, ele era de Santos, São Fortaleza, alguns devem se lembrar do Rogério. O Rogério, ele passou a vir com tanta frequência a Fortaleza que aqui se estabeleceu. Morou até recentemente, depois do concurso, é que ele passou a residir no Rio Grande do Norte. O Rogério visitava também, desde a adolescência, Chico Xavier. E certa feita, no ano de 1992, ele visitando Chico Xavier, ele chega para o Chico e disse que trazia um recado de Dona Maria Augusta. Só disse Dona Maria Augusta. Aí o Chico complementa dizendo e perguntando: Dona Maria Augusta Holanda Fontes? Ela ainda reside na Avenida Desembargador Moreira, número tal, apartamento tal. Para a perplexidade do Rogério, ela ainda residia e fez menção a esse fato posteriormente a ela. Rogério, então, diz a Chico que ela estava bem e que havia recentemente, em razão de uma queda, já velhinha, colocado alguns parafusos no fêmur e por isso não estava podendo se deslocar. No que imediatamente o Chico foi, pois eu vou visitá-la hoje.
quando Rogério retorna para Santos, e depois é que ele volta à Fortaleza, ele diz à dona Maria Augusta que esteve com o Chico, e ela disse, olha, veja só que coisa interessante. Eu não andava, meu filho, mas eu tive um sonho com o Chico Xavier. E o Chico me aplicou um passe na perna, olha como é que eu estou hoje. Aí mostrou-se serelepe andando pela casa, já na iminência de completar 98 aninhos. Ela desencarnou pertinho do Chico, no ano de 2001. Figura também importante, mostrando esse vínculo de Chico com a Terra da Luz. Aqui nós trouxemos, para vocês verem, a obra que projetou, e todos sabem, Chico Xavier, no Brasil e no mundo. O Parnaso de Além-Túmulo. A primeira edição é de 1932. E a segunda, que também faz 90 anos, neste ano de 2025, ela é acrescida praticamente quase que do triplo de autores espirituais da primeira edição. E ela foi, ao longo do tempo, não se preocupando em fazer dieta, engordando. Tanto que o Parnaso de hoje é bem robusto, bem alentado. Para quem nunca viu pessoalmente, eis aqui a primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo. Bem fininha. Não dá para abrir tanto aqui, depois quem quiser eu posso mostrar, mas a primeira edição raríssima de Parnaso de Além-Túmulo. E a segunda edição, ela engordou um pouquinho mais, olha. Já essa aqui, nas minhas mãos, com 90 aninhos, bem conservado para a idade, né? Pelo menos nas minhas mãos. Mas o que é que nós queremos mostrar com isso? Esse trabalho projetou Chico Xavier. Parnaso de Além-Túmulo catapultou o nome de Chico Xavier em todo o país. E já na década de 30, embora as pessoas conhecessem o trabalho de Chico, mas precisava de um reforço na divulgação do nome de Chico Xavier, não que ele buscasse, não que ele quisesse, mas pela necessidade imperiosa da própria divulgação da doutrina sistematizada por Allan Kardec. E aqui é que entra, mais uma vez, o vínculo do nosso torrão, do nosso Ceará, com Chico Xavier. Eu estou meio aqui deslocado, só para conferir as fontes. Eu vou pegar o microfone aqui, eu possa ficar mais livre, depois eu pego aqui. Alô? Gol? O nosso jornal O Povo, fundado em 1928, pelo odontólogo, jornalista Demócrito Rocha. Ariane trabalhou no Povo. O Demócrito Rocha, que era simpatizante do espiritismo, esperantista, grandemente responsável pela divulgação do Esperanto nos anos 1920, nos anos 1930 também, no Ceará, ele resolveu transcrever de alguns periódicos do sul do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, algumas notícias que eram veiculadas acerca de Chico Xavier. E aqui o primeiro registro que nós pegamos no Ceará foi exatamente uma mensagem do jornal O Povo, de 23 de março de 1934, em que era dada a notícia de mensagens recebidas pelo Chico, de Hermes Fontes, desencarnado em 1930, e que depois vai se manifestar seguidas vezes por Chico Xavier. Mas, aqui é o que nos interessa também, já em 22 de maio de 1935, nós vamos ter uma sequência de informações, não só pelo jornal O Povo, mas também por outros periódicos do Brasil, especialmente no jornal o Globo, à época já presidido pelo jornalista Roberto Marinho, de mensagens psicografadas pelo Chico, da autoria do ilustre escritor maranhense Humberto de Campos Veras, desencarnado no dia 5 de dezembro de 1934. A partir já do início do ano seguinte, Chico começa a receber mensagens de Humberto de Campos. Aqui é um detalhe interessante. Humberto de Campos, ele certamente, e isso é ciente, é conhecido do movimento espírita, conhecer a obra de Chico Xavier, mas particularmente, vamos um pouco mais à frente em relação ao entendimento dele, ao conhecimento acerca do espiritismo, porque ele era amigo íntimo
a ponto de frequentar regularmente a residência desse outro escritor, seu conterrâneo, Maximiliano Coelho Neto. Henrique Maximiliano Coelho Neto, considerado a glória dos prosadores brasileiros. Alguns o chamavam de príncipe dos prosadores. Os dois eram sócios da Academia Brasileira de Letras. E por serem, portanto, maranhenses, um frequentava a casa do outro, de tal maneira que o Coelho Neto, é sabido do movimento espírita, de fato, aderiu ao espiritismo ainda em princípios da década de 1920. No movimento espírita, circulou uma informação que nós acabamos por checar na busca sempre de fontes que a comprovasse, porque havia uma suspeição, acho que já conversei isso até com Wesley, em que há um conhecido caso de Coelho Neto, narrado inclusive por vários oradores espíritas conhecidos ao longo do tempo, em que se falava de um caso em que Coelho Neto conversara com a netinha chamada Júlia, desencarnada, através do telefone. Um caso impressionante de transcomunicação instrumental. Essa história é narrada, é bastante conhecida. Ele teria uma filha de nome Júlia, e a netinha que a família tanto amava desencarna, a família fica desolada, a mãe em especial, e aí tem toda uma história, não é o nosso foco aqui. Nós descobrimos que, na verdade, essa história ela é real. Mas não aconteceu com o Coelho Neto. Aconteceu com um amigo dele. E ele contou essa história, vejam só, a coincidência também, no dia 7 de junho, dia de hoje, só que do ano de 1923, ele a escreve para o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. A partir dali, o movimento espírita foi replicando, de forma descuidada. Porque mais tarde, ele, inclusive, em 1927, iria inserir essa mesma história no livro Contos desta e da Outra Vida, da autoria de Coelho Neto. Então, é um conto. Mas a história ele colhe de uma informação verídica, testemunhada por ele, quando ele se deslocava num vapor para Salvador. Coelho Neto se tornou espírita? Obviamente que sim, mas a razão foi outra. A razão foi a desencarnação no ano de 1922 de um filho chamado Manuel Coelho Neto, apelidado de Mano. O Mano era jogador de futebol do Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogador a desencarnar em razão de um trauma em campo e levou uma pancada tão violenta no estômago, e naquela época, diferentemente de hoje, Aldo, assim como eu, você é torcedor do Ferroviário? Perfeito. Pelo menos encontrei mais uma Zenaide, eu nem sabia. Naquela época, os jogadores que amavam seus clubes, como eu amo meu Ferroviário, tinham que ficar até o fim, não podiam ser substituídos. E ele, mesmo sentindo muita dor, ficou. Isso provocou uma hemorragia interna e ele desencarnou 24 horas após. Então, em razão dessa desencarnação, desse filho querido, é que ele começou a buscar o conforto espiritual no Espiritismo. E já em 1925, aí sim, no Abrigo Teresa de Jesus, ele vai publicar um discurso belíssimo, participou inclusive de programa de rádio divulgando o Espiritismo. Então, os dois eram muito íntimos. Isso na década de 20. Só vai desencarnar Humberto de Campos na década de 30. Os dois estavam constantemente entabulando conversações a respeito do tema. E a curiosidade, olhem as coisas do destino. Humberto de Campos participou do sepultamento do corpo físico de Coelho Neto, que desencarnou no dia 28 de novembro de 1934. Mencionamos que Humberto de Campos desencarnou e, inclusive, escreveu um texto emocionante sobre o amigo que partia. Humberto de Campos encarnou no dia 5 de dezembro de 1934, uma semana depois. O amigo veio, no dito popular, buscar o outro, né? Tem essa história de buscar o outro? Então vieram e juntos estão no mundo espiritual. Aliás, o Coelho Neto, curiosidade futebolística, né? Já que estamos em ano aí de rearrumação da seleção brasileira, com o Ancelotti, espero que dê certo, ele foi pai também de um outro jogador. O primeiro que fez pela seleção brasileira um gol no Mundial, o Mundial de 1930, no Uruguai, o jogador chamado João Coelho Neto, apelidado de Preguinho, foi o primeiro jogador da seleção brasileira a fazer um gol em Copa do Mundo. Essas conversas futebolísticas estão fugindo um pouco do foco, mas fica essa mensagem. Aqui, aí sim, nós já entramos no grande responsável
pela efeméride que nós celebramos neste ano. A figura notável, até as pesquisas recentes que havíamos feito, de um escritor, poeta e jornalista, Clementino de Alencar. Durante muito tempo, nós ficamos no encalço de tentar, Wesley, encontrar registros. No jornal da época, não havia nada. Esse jornalista, em 1935, ele trabalhava, já à época, presidido pelo jornalista Roberto Marinho, que mais tarde irá fundar o Sistema Globo de comunicação, a Rede Globo de televisão. E nós não sabíamos absolutamente nada, não havia nenhum registro, como até hoje não há. Aí nós descobrimos que ele era natural do interior do Paraná, nascido em 1901, e desencarnou até bem pouco tempo atrás. Quase quando a Zenay estava parando de cantar, ela parou em 79, ele desencarnou em 1978. O Clementino de Alencar foi o grande responsável por fazer as célebres históricas entrevistas com Chico Xavier, a partir do dia 15 de abril do ano de 1935, e duraria praticamente 2 meses. Agora, o mais interessante, e aí o vínculo com o Ceará, o link com a Terra da Luz. O jornal O Povo, graças à ação de Demócrito Rocha, resolveu praticamente replicar, quase que concomitantemente, essas reportagens que saíam no Rio de Janeiro, com algum atraso, usando a expressão de hoje, com algum delay. Então, durante 2 meses, e no nosso caso aqui foi até o mês de junho, o jornal O Povo reproduziu as bombásticas entrevistas feitas por Clementino de Alencar com Chico Xavier. É interessante que o Clementino ele sai na companhia de um fotógrafo um tanto descrente em relação ao que ele iria encontrar. Foi por uma questão de obrigação, a indicação da sua direção para fazer a reportagem com o fenômeno de Chico Xavier. E ele volta praticamente rendido diante dos fatos e dos fenômenos mediúnicos que ele viu Chico Xavier prodigalizar. Essa fotografia, em 2003, quando o Chico completava 1 ano de desencarnação, juntamente com o saudoso e querido amigo Marcos Vinícius Monteiro, e o mesmo Rogério Silva, a quem fizemos menção, nós organizamos um trabalho, porque essas reportagens elas eram intituladas de Mensagens de Além-Túmulo. Então, nós juntamos, a partir do jornal O Povo, a editora ID também fez quase que concomitantemente, interessante que o jornal Globo do Sul e aqui no Nordeste nós não sabíamos, nós fizemos a mesma pesquisa e resolvemos publicar um livro que veio a lume em 2003, sob o título de Mensagens de Além-Túmulo, organizado por esses 3 companheiros, né, esses 2 companheiros, contando com a nossa participação. E, na época, diferentemente de hoje, nós não tínhamos a felicidade e a facilidade de adquirir pela internet essas imagens. E nós chegamos, na produção Globo, a adquirir essas imagens em excelente qualidade e pagamos um preço consideravelmente alto à época, para que nos cedessem, mas valeu a pena. Então, essa é uma imagem icônica. Aí o Clementino de Alencar já está na internet, quem não tiver depois pode ir. E vejam Chico, então com 25 aninhos, 1935, com a sua humildade espontânea, que você percebe vazar ali do seu próprio corpo físico, dando as entrevistas feitas por esse repórter na companhia do seu fotógrafo, que captou essa imagem espetacular. Aqui é uma revelação que nunca foi feita. Falamos com Wesley, já sabe disso, porque é meu irmão, e eu sempre compartilho algumas informações inéditas, inusitadas, resultado das nossas pesquisas. Esse é Frederic Figner, o célebre Fred Figner, nascido na mesma região de Allan Kardec, na antiga Boêmia, na hoje República Tcheca. Ele muito cedo, em razão do seu ímpeto curioso da ciência de seu tempo, daquilo que estava sendo inventado no campo da fotografia, do que será no futuro a radiodifusão, só que na época eram os aparelhos fonográficos, ele vem ao Brasil, aqui se estabelece definitivamente a partir de 1891. Esteve, inclusive, em Fortaleza em 1892. Ainda não era espírita.
Ele vai se tornar espírita a partir de 1901, sob a influência de um cliente seu e grande amigo, Pedro Sayão. Pedro Sayão era filho de um ícone do espiritismo no século XIX, grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Sayão, e que era, portanto, Pedro Sayão, pai, talvez alguns conheçam, quem gosta de música clássica, da cantora lírica Bidu Sayão, que viveu até recentemente, até quase 100 anos, os anos 1990. Mas foi o Frederico Figner, cuja história também é conhecida do movimento espírita, porque ele desencarna em 1947, e 2 anos após, em 1949, ele volta do misterioso país das sombras para, através do lápis de Chico Xavier, nos dar um testemunho impressionante e preocupante acerca da sua situação no mundo espiritual. Preocupante por quê? Porque ele já fazia, como aliás é esse o objetivo da obra que neste ano nós celebramos, os seus 160 anos, O Céu e o Inferno, obra básica do Espiritismo, lançada por Allan Kardec, que é um alerta contundente a todos nós, espíritas. Porque não basta nós nos empanturrarmos de conhecimentos, de filosofias, de saberes, se somos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro. E exercitarmos-nos no amor. E ele, não que fosse uma pessoa de uma vida difícil, nesse campo do sentimento, não. Os próprios biógrafos reconhecem que ele era um tanto intempestivo, um tanto temperamental, que é uma qualidade até positiva sob certos aspectos, mas, às vezes, alguns não gostavam mesmo do movimento federativo. E ele próprio, que mais tarde, valendo-se do pseudônimo de Jacó, irmão Jacó, no livro Voltei, cuja leitura nós recomendamos, ele volta, e era amigo de Chico Xavier, com Chico ele houvera se correspondido durante vários anos, ele volta para fazer esse alerta a respeito da nossa situação espiritual, que não depende da nossa condição de fé, dos nossos conhecimentos, e sim daquilo que nós vivenciamos. Como diz um amigo espiritual em Evangelho segundo o Espiritismo, o bem que nós fazemos, as lágrimas que nós julgamos. Mas o Frederico Figner está hoje aqui, aí a revelação que eu fiz ao Wesley, pelo fato de que é o homem, nós não sabíamos, responsável pelas entrevistas do Jornal Globo. Como assim? Ele escrevia, tinha uma coluna semanal espírita no Jornal da Noite, no Rio de Janeiro, no Jornal Amanhã, além de outros periódicos espíritas. Nós encontramos um artigo em que ele revela que partiu dele a ideia de contactar com a direção do Jornal Globo. Insistiu muito, como era um homem de prestígio, das casas Edison, aqui no Brasil, dos primeiros discos nessa área fonográfica, um homem de projeção, acabaram acatando a sua ideia pelo seu prestígio, e aí foi que a direção do jornal resolveu enviar o referido repórter Clementinho de Alencar. Portanto, aqui uma homenagem a essa figura importante da história do espiritismo, que, aliás, quando desencarnou, deixou uma quantia considerável a Chico Xavier, que Chico, obviamente, repassou às instituições filantrópicas, e como está no livro Testemunho de Chico Xavier, para a composição da nova maquinaria de impressão do periódico reformador da FEB, o que, aliás, motivou uma certa tristeza por parte dos descendentes de Figner, que achavam que ele deveria ter ficado com dinheiro para si, e Chico não ficou. Pelo menos isso ele diz a Vantuil de Freitas. Aqui essa foto, nós não vamos trazer muitas fotos, mas entre todas é a que eu acho mais bela. Parece um quadro, uma pintura, em que ali há uma luz, um tanto coada ali, parece que é uma projeção, e o Chico pousou para o repórter. Ali está o senhor José Felizardo, padrinho de Chico Xavier. Lembra daquela madrinha terrível que furou o vento de Chico? Ele era casado, coitado, desculpa, casado com ela. Mas era o lado bom da história, né? A história da madrinha. Mas teve essa alma boa, que inclusive se tornou espírita, fez parte da direção do grupo espírita da Prece. E essa imagem é de uma beleza estonteante, pelo menos a mim. Tanto que vou colocá-la, e já é uma das minhas promessas pessoais, num quadro especial na minha sala de estar. Ali os garotinhos e o Chico trabalhando no armazém ou na venda de José Feliciano. Aqui, a imagem ficou um pouco distorcida, mas esse de cá é Manuel Quintão, o homem responsável pela divulgação
do trabalho de Chico Xavier. Depois do Parnaso, foi quem intermediou junto à Federação Espírita Brasileira, foi presidente da FEB, conheceu Bezerra de Menezes, já no final da existência, mas conviveu muito pouco com o médico dos pobres, e que então era apaixonado pelo trabalho de Chico. Foi ele que levou o Chico Xavier em 1936 pela primeira vez ao Rio de Janeiro, e também era um admirador de Juvenal Galeno. Aquele ali, é porque normalmente nós temos a imagem dele já com barbas brancas, a moda dos profetas antigos, é Juvenal Galeno, um dos ícones do espiritismo. Poucos sabem disso. Ainda no final do 800 e início do século XX. Juvenal Galeno se torna amigo de Manuel Quintão. Juvenal Galeno, inclusive, vai ser o responsável, porque também tinha um parentesco com o Dr. Bezerra de Menezes, por deixar com a Federação Espírita Brasileira as cartas que o Dr. Bezerra de Menezes houvera escrito, reprochando a postura um tanto ácida do irmão Manuel Soares da Silva Bezerra, o irmão mais velho de Chico Xavier, quando este, aqui em Fortaleza, soube da adesão pública do Dr. Bezerra de Menezes ao Espiritismo, na noite de uma segunda-feira, no Salão da Guarda Velha, na então Corte Imperial do Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto de 1886. Família tradicionalmente católica, ele, vendo o irmão caçula optar por uma doutrina divergente da sua, reprochou a conduta do irmão e recebeu do Dr. Bezerra de Menezes respostas, e que então levou consigo de volta ao Rio de Janeiro essas cartas com as letrinhas do Dr. Bezerra de Menezes, que mais tarde iriam se transformar em um livro ainda hoje publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas o Juvenal Galeno desencarna, ele não conheceu, pelo menos não temos notícia disso, Chico Xavier. Deve ter tomado ciência do início do trabalho de Chico Xavier, mas ele desencarna nonagenário em 1931. Quem lê Parnaso, na primeira edição de Parnaso, que é de 32, nós não temos o nome dele. Mas já na segunda edição de Parnaso, portanto, ele desencarna em 31, de 35 nós vamos ter já um poema de Juvenal Galeno, que vai escrever outras tantas vezes através do lápis de Chico Xavier. Então era uma figurinha carimbada, bastante conhecida nas atividades do nosso movimento espírita. Aquele ali é a minha paixão. Hoje, paixão do Wesley também, que está encantado com ele. O da direita é o Manuel Viana de Carvalho. Segundo o Divaldo Franco, em informação que nos foi passada, ali a Olga, testemunha ocular da história, eu brinco sempre com ela, na hora da gravação foi horrível, né? Nós fizemos uma gravação e a Olga, tu grava aí. Foi no dia 17 de fevereiro do ano 2017. Eu resolvi conversar com o Divaldo, meio invejoso, porque lá em Minas Gerais tem muita notícia da ação da espiritualidade, quem são os mentores. Rio de Janeiro também se sabe, na Bahia se sabe, mas que Ceará ninguém tinha notícia de nada. Aí eu quis saber, Divaldo, quem é que está à frente do movimento espírita cearense no mundo espiritual? Aí a Olga pegou o celular e gravou tudo que o Divaldo nos disse. Só quando eu fui olhar a gravação, ela gravou os pés do Divaldo. Até hoje tem os pés do Divaldo. Mas o mais importante ficou. O áudio ficou. Pelo menos o áudio ficou. E o áudio foi presidente da federação. Não tem essa habilidade, né? Uma das almas que eu mais amo, grande amiga. E ficou o registro. Aí Divaldo fala da importância de Viana de Carvalho. De Bezerra, a princípio, no início do seu retorno ao mundo espiritual, o Dr. Bezerra não voltou ao Ceará fisicamente, só desencarnaria tempos depois, né? Quer dizer, ele esteve no Ceará ainda nos anos 1850, início dos anos 1860, voltou aqui para rever a mãezinha, depois volta ao Rio de Janeiro, pelas razões óbvias naquela época, o deslocamento era demorado, e Viana de Carvalho, portanto, também vai ter mensagens enviadas por meio de Chico Xavier, inclusive no livro Falando a Terra, e o Dr. Bezerra de Menezes, cujos contatos com Chico Xavier já vão se dar ainda no Centro Espírita Luiz Gonzaga. É curioso, o Dr. Bezerra, quando encarnado, por isso o título de o Allan Kardec brasileiro, porque ninguém fez mais do que o Dr. Bezerra de Menezes, na nossa opinião, na divulgação do espiritismo, nacionalmente, através do trabalho hercúleo, a partir de outubro de 1887, até o seu desenlace em 1900, divulgando numa coluna hebdomadária, ou seja, numa coluna semanal, os postulados espíritas, da coluna Estudos Filosóficos, a partir de 1887, ininterruptamente através da principal mídia da época,
dos principais jornais em circulação, começando o Jornal O País, depois o Jornal O Brasil, Gazeta da Tarde e a Gazeta de Notícias. A Gazeta da Tarde não era nem contemplada aí nas biografias, foi uma descoberta que fizemos, que ele continuou publicando até o seu desenlace. Mas aqui um detalhe, aliás, se vocês ficarem mais atentos, essa fotografia aqui, talvez alguns nunca tenham visto. Eu já vi essa fotografia, mas essa aqui é a matriz. Ela é a foto original do Dr. Bezerra de Menezes, sem retoques. Porque todas as outras que há, e eu vejo algumas com todo respeito, tem computação gráfica que não tem nada do Dr. Bezerra. Computação gráfica, até inteligência artificial, às vezes melhora, às vezes piora, não é nem sempre assim tão fiel. Mas esse aqui é o Dr. Bezerra. A sobrancelha não é afinada, como às vezes sobrancelhas femininas que algumas imagens colocam, a barba embranquecida. É sério, pode olhar as fotos aí na internet. Essa aqui, a barba é como era, ela é de 1882. Olha ali, a sobrancelha, os olhos, dá para ver que eles eram claros, o cabelo um tanto crespo. Seus olhos eram esmeraldinos, da cor dos verdes mares bravios da terra de Iracema ou da terra da luz. Então tinha os olhos verdes. Então essa é a imagem original do Dr. Bezerra de Menezes. Para quem nunca viu, sabe onde nós a encontramos? No Museu de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Ela fazia parte dos guardados, vejam só, da Princesa Isabel, extraordinária personagem da história do Brasil. A Princesa Isabel tinha por hábito, naquela época não tinha internet, né? Tinha que fazer essas coleções, de colecionar, vejam só que gosto, fotografia de políticos, cartas de visites. Né? Um gosto para tudo, né? Mas colecionava por aí. Na época de seu pai, com todo respeito, claro. Ainda bem que ela salvou. Essa fotografia está lá no Museu de Petrópolis, nós conseguimos, e consta também do nosso trabalho, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão. Então, o doutor Bezerra, ele começa a se manifestar. E ele, quando encarnado, daí a menção do fato, ele usava o pseudônimo de Max. Quando ele desencarna, as primeiras mensagens dele, enviadas por meio de Chico Xavier, ele assinava com o nome Max. E o Clementinho de Alencar, daí a razão de tê-lo colocado aqui, na visita que faz, isso aqui é outro, na visita que ele faz a Chico Xavier, ele, numa reportagem do mês de maio de 1935, há respostas que o doutor Bezerra de Menezes, com o pseudônimo de Max, lhe deu para algumas perguntas que eu, sinceramente, não responderia hoje. Perguntas relacionadas ao psiquismo, ao subconsciente, perguntas bem capciosas que ele formula e quem responde na frente de todos é o doutor Bezerra de Menezes, com o pseudônimo de Max. Depois, há uma dúvida no ambiente, aí sim ele esclarece que se tratava do doutor Bezerra de Menezes. Nessa mesma sessão, aliás, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, e por que não dizer de todos nós, que eu considero sempre, subscrevendo a adjetivação que foi feita por um amigo, a ele, o quinto evangelista. Emmanuel, ele começa a tutelar os passos do seu pupilo e vão os dois permanecer numa simbiose perfeita até o termo da jornada de Chico Xavier. Nessa mesma noite das mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, ele traz uma mensagem em inglês, mas uma mensagem invertida, que nós chamamos especular, para a perplexidade do repórter. A mensagem psicografada por Chico Xavier, que cursara até a primeira série do Hoje Ensino Fundamental, que você só conseguia ler se colocasse diante de um espelho. Aqui, finalizando, nós temos dois amigos. Esse aqui, eu não sei se alguns são da geração dele, eu estava iniciando o espiritismo, o coronel Ednardo Weine. Aqui não era nem coronel, era capitão, né? Um menino aqui, da idade, quase da idade do Abner, que é o filho do Wesley, né? Aquele lindo rapaz ali de verde, que está do lado da Patrícia. E o coronel Ednardo Weine era filho, inclusive, de um grande espírito, amigo de Viana de Carvalho, fundador do Centro Espírita Cearense, hoje conhecido nem tanto pela sua atuação, mas pelo fato de ser nome de um bairro, Álvaro Weine. Todo mundo balança a cabeça porque conhece o bairro, mas nem tanto o fato dele ter sido espírita. Mas o filho herdou do pai, né, essa bênção, e foi um dos grandes amigos de Chico Xavier, ao lado deste outro aqui, o professor Ari Bezerra Leite. O professor Ari Bezerra Leite é meu companheiro, consórcio do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, ainda hoje entre nós, nonagenário. Memória prodigiosa, melhor do que a minha,
que não é lá essas coisas. Mas o professor Ari e outros cearenses, no dia 24 de janeiro de 1981, obviamente que eu não estava lá, eu estava ainda brincando com a Zenaide, eles formaram uma caravana com 40 cearenses para visitar Chico Xavier. E ali a foto que ele tirou ao lado do Chico, ele se torna muito amigo do Chico. Foi acompanhado do coronel Ednardo Wayne e de um conhecido repórter do jornal O Povo, outro repórter, na vida do Chico, chamado Fenelon Almeida, esse já residente no mundo espiritual. E vai ser nesse momento que ele vai receber, o Chico vai receber os cearenses, e nós temos 2 horas de gravação, o professor Ari nos passou, das conversas entabuladas com o Chico Xavier, que pretendemos posteriormente publicar através do Centro de Memória Viana de Carvalho. Nós temos um canal de história do Centro de Memória, com palestras antigas do Divaldo, do Newton Boechat, que foi o grande orador, o Jacó Rosman Neto, outra figura notável, e outros tantos que nós nem conhecemos. Para quem quiser depois, é só procurar daí a finalidade do Centro de Memória Viana de Carvalho, carinhosamente hoje chamado de CEMEVIC. E o fato é que os cearenses foram, e na gravação dá para ouvir o Chico rindo, o Chico conversando. Aí o coronel Ednardo Wayne, em determinado momento, chega para o Chico, diante das lutas que Chico teve pessoalmente na divulgação do Espiritismo, e diz assim: ô Chico, se você fosse cearense, sabe como é que você seria chamado? Está gravado. Aí, não, meu filho. Aí você seria chamado cabra da peste. Aí o Chico acha graça. Diz, é isso, meu filho, seria a peste da cabra, né? Quer dizer, a espirituosidade. Aliás, as boas almas, as grandes almas, elas não são sisudas, né? Elas são bem-humoradas. Vai só observar a palestra do Wesley, da Maís, então, né? Em meio às dificuldades pelas quais ela passou, levou uma queda, vem fazer a palestra com um sorriso, achando graça, falando da esperança. É de Joaquim Magalhães. Foi o único que não foi identificado. Todos os poetas cearenses foram identificados de imediato. Mas esse ninguém conseguiu, nem o Fenelon Almeida, que era versado na parte literária da literatura cearense. E aí, quando chegou em Fortaleza, a mesma Dona Maria Augusta disse: eu conheci Joaquim Magalhães. Ele não era um poeta de nomeada, mas ele era atuante, trabalhador da Fênix Caixeiral. E aí confirmou e deu para compor a biografia. Quer dizer, nem o Chico sabia, né? Nem os que estavam lá só vieram saber depois.